Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. E aí daqui para frente, a gente pode imaginar, já que, de novo, o desenvolvimento é exponencial, eles vão dar esse exemplo, você descrever coisas para um chatbot numa linguagem totalmente natural, uma linguagem que não envolve código de qualquer maneira, simplesmente pedir para o chatbot fazer algo para você, fazer alguma coisa para você, e aquilo é feito. Isso, na prática, é software. Só que você não domina aquele vocabulário, você não sabe o código, você simplesmente fala com o chatbot como se você falasse com qualquer pessoa. É aí que está a mudança de chave. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. E eu sou o Emerson Alecrim. Será que está faltando software no mundo? Enquanto os nossos dispositivos de hardware ficaram melhores e mais baratos com o tempo, o desenvolvimento de software se manteve caro. Só que isso tende a mudar com as LLMs e a inteligência artificial. No episódio de hoje, a gente conversa sobre um possível novo ciclo tecnológico em que todo mundo poderia ser capaz de criar seus próprios aplicativos. Então corre lá, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente no seu app favorito e aguenta aí, que a gente já começa. O que o desenvolvimento de software tem em comum com a revolução da prensa gráfica de Gutenberg no século XV? De acordo com os investidores Paul Kedrowski e Eric Norlin, da empresa SK Ventures, muita coisa. Segundo eles, o software pode estar chegando ao seu momento Gutenberg. E isso se refere a um novo ciclo tecnológico em que as barreiras para a criação de softwares basicamente desapareceram. E qualquer pessoa se tornaria capaz de criar seu próprio aplicativo, sua própria empresa, SAS. Você consegue fazer na sua casa mesmo sem saber programar. Vocês já devem estar entendendo, né, onde eu quero chegar, como isso vai acontecer, segundo eles, que é através de ferramentas de inteligência artificial. As LLMs já apresentam bons resultados com código e até mesmo na criação de aplicativos simples, né? A gente ainda vai entrar um pouquinho nesse mérito, mas não é perfeito, mas a tecnologia a gente tem que lembrar melhora exponencialmente. E o resultado dessa melhora é que todos poderiam criar softwares em linguagem natural sem precisar saber programar, sem precisar aprender Python, PHP, seja lá a linguagem de programação do momento. Isso faria com que uma das principais barreiras do desenvolvimento de software, que é o custo, afinal, seres humanos precisam estar ali teclando na frente de uma tela, caísse por terra, abrindo portas para um novo ciclo tecnológico. E aí vem esse paralelo com Gutenberg, né, Josué? Nosso cara dos livros. Explica aí qual que é essa lógica da prensa. Então, essa é uma das partes que eu acho mais interessantes do argumento desses dois caras que o Mobilon citou, o Kedrowski e o Norlin. A ideia é mais ou menos o seguinte: ali no século XV, a gente tinha um cenário de concentração nos meios de impressão. Basicamente nos meios para fazer livros. Você tinha ali um ecossistema de copistas, né? Pessoas que literalmente copiavam os livros, faziam as cópias uma a uma, à mão. Você tinha algumas técnicas de impressão menos avançadas, como por exemplo de imprimir páginas inteiras. Você fazia uma chapa e via uma página inteira impressa de cada vez. Então isso obviamente não é muito, assim, eficiente. Você não tinha muita escala, para usar uma palavra mais século XX, século XXI, para falar sobre essa impressão no século XV. E aí vem Gutenberg. Gutenberg não inventou a imprensa, mas ele inventou uma técnica específica para imprimir livros, que são os tipos móveis, né? A prensa de tipos móveis que a gente aprende lá nas aulas de história no colégio, quem aí lembra. Basicamente, os tipos móveis são os caracteres que você pode usar para montar uma página e aí imprimir essa página. Isso tornou o trabalho mais eficiente, você consegue imprimir mais e mais rápido, e também isso é mais barato do que as tecnologias na época. Então você diminui custos, aumenta a produção, e isso leva a uma explosão de novas publicações circulando pela Europa no século XV. Então, a partir disso, você passa a ter mais conhecimento disponível. Essa quantidade de conhecimento disponível leva ao desenvolvimento da ciência, leva ao desenvolvimento das linguagens oficiais de cada estado. E lá na frente, aí puxando esse fio das aulas de história, leva até o enfraquecimento da Igreja Católica, ajuda na Reforma Protestante, enfim, tem muitas repercussões por causa disso. Obviamente não é só a prensa que fez isso, mas a prensa certamente colaborou. E aqui tem alguns números que eu peguei do livro Uma História Social da Mídia, dos autores Peter Burke e Asa Briggs. A prensa de Gutenberg, ela
ela é uma invenção que é datada ali mais ou menos de 1450. Então, 50 anos depois, ali para a virada para o ano 1500, de acordo com os pesquisadores, você já tinha máquinas semelhantes em mais ou menos 250 lugares na Europa. Isso parece pouco, mas pensando no que tinha antes, é muita coisa de capacidade de impressão e cerca de 13 milhões de livros circulando no continente. Isso para a época era de fato uma explosão, então nesse contexto de fato é algo meio revolucionário mesmo. Então esse momento Gutenberg do software ao qual os autores aludem estaria para acontecer justamente porque os LLMs e as inteligências artificiais conseguiriam eliminar muitas barreiras de entrada, diminuir custos, potencializar basicamente todo mundo a talvez criar seus próprios softwares, né? Então seria tipo um Gutenberg, sei lá, ao infinito, algo desse tipo. E aí, para falar das consequências, eles citam um caminho ali, um raciocínio com teorias econômicas. A gente vai tentar explicar isso aqui também no episódio. Mas basicamente eles dizem que existe uma dívida técnica na sociedade no sentido de que a gente não foi capaz de criar software o suficiente. Tem menos software no mundo do que deveria ter. Acreditem nisso. Como assim? Como que a gente mede, né? Começa por aí. Como que a gente mede quanto que deveria ter? Alecrim, o que você acha dessa fala deles aí? Olha, quando eu ouvi essa afirmação, eu fiquei com uma série de interrogações na minha cabeça flutuando, que nem balãozinhos, né? Porque eu falei, não falta software no mundo. Pra onde você olha tem software. Tem software na sua impressora, na sua televisão, na sua cafeteira, tem software em qualquer lugar. Mas aí, depois, analisando com um pouco mais de frieza essa afirmação, eu vi que ela pode ter sentido, porque até então, a visão que eu tinha não era de que falta software, é de que sobra, na verdade, software ruim, software de baixa qualidade. Mas aí, essa percepção de falta de qualidade ou de software ruim, ela pode estar diretamente ligada a esse contexto ou essa premissa de que falta software. Por exemplo, eu acho que todo mundo já deve ter passado pela experiência, uma experiência ruim, de tentar suporte numa empresa, seja por telefone, ou seja por chatbot, ou seja por WhatsApp, e você não conseguir resolver o problema, porque as respostas apresentadas acabavam sendo insuficientes para solucionar o seu problema, ou às vezes nem davam uma opção para você de repente falar com um humano, que seria o ideal, né? E aí você fica insatisfeito, porque o seu problema não foi resolvido e para a empresa teoricamente foi porque ela conseguiu reduzir custos, ela fez o atendimento quando na verdade não fez. Aí você fala assim, putz, eu não consegui ter meu problema resolvido nesse atendimento porque o chatbot, o WhatsApp da empresa automatizado, ele é ruim, mas às vezes o que acontece é o seguinte, o software tá lá, mas ele é precário, ele precisava ser desenvolvido com mais, ele precisava ter mais módulos, né? Então, e se você começar a pensar, há várias situações em que isso pode acontecer. Por exemplo, imagina uma empresa que ela tem uma frota de caminhões, aí ela usa um sistema para administrar essa frota de caminhões, só que esse sistema, de repente, não tem um mecanismo de prontuário, digamos assim, que permite que você acompanhe todo o histórico de manutenção dessa frota, desses caminhões dessa frota. E aí, o que acontece? Quando precisa fazer manutenção, você vai preencher tudo no papel. Você vai ter uma pasta para cada caminhão dessa frota para ter os registros de manutenção, para saber o que foi trocado, para saber o que precisa ser trocado daqui a alguns meses, daqui a alguma quilometragem e assim por diante. E aí você pensa, mas peraí, o software já existe, a empresa já tem um sistema para administrar essa frota, só que ele não está completo. Está faltando um módulo ali que permita que você inclua funções de manutenção, de ter um histórico de manutenção, de ter essa função de prontuário que eu falei. Então, aí entra esse contexto de falta de software. Ou seja, quando a gente fala de falta de software, a primeira visão que eu tive que olha, o software não existe em nenhum momento. Mas, na verdade, às vezes o software existe, só que ele não está completo. Então, isso também é uma falta, é uma deficiência. Então, se a gente começar a olhar, tem vários setores em que isso pode acontecer. No chatbot, por exemplo, às vezes o que acontece é que você tenha lá o atendimento automatizado, mas tem alguns problemas que não tem opções ali, que eles não foram inseridos nesse sistema. Então, o software está faltando, ele não está completo. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando também de competitividade, né? Num ambiente que você, falando em termos econômicos aqui, né? Num ambiente que você não tem tanta competição, você também não tem tanta inovação. Não tem, por isso que são importantes as legislações anti-truste. É bom falar isso aqui abertamente, porque no episódio anterior a gente estava defendendo no Google, mas não, as legislações são importantes, mas a gente tem que ter uma base técnica, né? Que não foi o caso do Google. Mas elas são importantes porque
sem competição não existe inovação, né? E a análise da SK Ventures, ela tá em torno do custo por unidade. Eles comparam aqui o custo por unidade, por exemplo, de armazenamento, CPU, banda de internet, né? E os engenheiros de software. Mas qual que é a unidade de engenheiro de software? Começa por aí, né? Por exemplo, armazenamento é dólar por megabyte que eles usam. CPUs, dólar por megaflop de capacidade de processamento. Banda, dólar por megabit por segundo, largura de banda. Software engineers, engenheiros de software, o que é? Então, acho que pro exercício aqui a gente pode usar que é a hora de trabalho, né? Então, custo por hora de trabalho de um desenvolvedor de software. E aí, quando a gente pega o gráfico histórico de 1960 até 2030, que é a previsão deles, mas vamos ficar em 2020, que já aconteceu, por exemplo, o custo por banda, de largura de banda de internet, caiu de $100 mil em 1980, mais ou menos aqui, para cerca de 10 centavos, o custo por megabit por segundo. O custo de megabyte de armazenamento caiu de 1990 de $1.000 por megabyte para 1 centavo por megabyte hoje. E o custo de megaflop de CPU caiu lá de 1960, $1 milhão para menos de 1 centavo. Nem cabe aqui porque é escala logarítmica, né? Então deve estar 000 alguma coisa. Enfim, então o custo de software ele só subiu porque conforme o ambiente tecnológico foi ficando mais mainstream, com mais empresas de tecnologia dominando tudo, você precisa de software para tudo, como o Alecrim estava falando. Uma transportadora, uma transportadora é offline. Não, é controlado por software. Então, conforme a demanda foi aumentando, o preço desses salários também foi subindo, por conta de uma dinâmica também de oferta e demanda que também rege, né, o ambiente de trabalho. Se você tem mais demanda por desenvolvedores e a oferta de desenvolvedores não cresce na mesma velocidade, como inclusive, né, Josué, já gravamos um Tecnocast sobre isso há alguns anos, o custo dos desenvolvedores aumenta. É como uma mercadoria mesmo, né? Tem mais empresas querendo contratar, logo eles vão entrar numa disputa para ver quem paga mais para segurar o talento. E nessa, uma empresa tipo Tecnoblog, que é um site, é uma mídia, tem que competir em salário, ainda mais num mundo globalizado, às vezes com o Google da vida, né? Porque a Big Tech. Ele pode querer contratar de lá dos Estados Unidos para trabalhar remotamente, a nossa programadora. E tem um outro fator que é intrínseco a essa coisa de custo de desenvolvimento, que é o fato de que um software não é desenvolvido simplesmente sentando na frente do computador e começando a digitar código, né? Às vezes você precisa de todo um processo que começa lá no comecinho mesmo, quando você vai entender o problema. Então, o problema desse exemplo que eu dei agora há pouco, eu preciso fazer um prontuário da minha frota de caminhões. Beleza, esse é um problema que você tem para resolver. Mas, às vezes, aí você vai lá conversar com a equipe que vai desenvolver isso. Pode ser uma empresa externa, especializada em software, ou você pode mesmo contratar desenvolvedores para trabalhar na sua empresa de modo dedicado. De qualquer forma, independentemente do caminho que você vai seguir, esse pessoal precisa entender o problema. E aí, na hora de entender o problema, às vezes esse problema ele é subjetivo. Você vai ter que ter entendimentos que vão precisar de análises que vão exigir que mais de uma pessoa trabalhe sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu estou falando de um prontuário para uma frota de caminhões, eu preciso considerar, por exemplo, beleza, eu vou ter lá todo um sistema prontinho para você inserir tudo que eu preciso para fazer manutenção no caminhão. Eu vou falar de pneu, de motor, etc. Aí você pode ter um contexto novo. Por exemplo, motor elétrico. A gente tem agora caminhões elétricos aí, carros elétricos. Então, de repente, o meu sistema não está preparado para incluir isso. Mas pode ser que no futuro eu vou ter caminhões elétricos na minha frota e eu preciso que esse sistema seja adaptado. Então você começa a ter esses pontos que eles precisam ser levantados. E isso tem um custo também. Vai começar lá no pessoal que vai estudar, porque o começo de desenvolvimento de um software ele é teórico. Você vai ter um projeto de software. Então você vai ter, às vezes, que é muito comum, vocês podem falar com qualquer desenvolvedor, é muito comum que às vezes o primeiro rascunho de um software seja feito no papel. Não necessariamente a interface, mas você vai fazer ali uns diagramas para você entender a lógica
biblioteca inicial. Eu lembrei da frase, o primeiro rascunho de qualquer software é uma merda. Não, peraí, de qualquer texto, né? É Hemingway que falava. É a mesma lógica, né? Mas é a mesma lógica. Então, cara, às vezes a gente não percebe, mas isso tem um custo também. Você precisa ter lá um analista de negócios, você precisa ter lá depois... E depois de tudo tá pronto, você ainda vai ter uma fase posterior que é, por exemplo, o pessoal que lida com teste. Os analistas de teste, o pessoal que vai... Às vezes precisa ser homologado. Se a gente tem um software que funciona dentro de um contexto de regulamentação, esse software precisa ser homologado para funcionar dentro dessa regulamentação. Por exemplo, se é um software que lida com dados do usuário, esses dados do usuário eles precisam seguir a legislação local de privacidade. Então você precisa ter lá uma homologação para tratar para ver se esse software segue esses regulamentos. Então, se você olhar o custo, parece que assim, não, é só o cara lá que vai desenvolver. Não é, cara, tem toda a equipe e tudo isso vai escalando, né? Quando você pensa assim, nossa, o software que era para ser o custo que eu tava prevendo que era X, de repente ele fica 2X, 3X, porque você tem esses fatores que eles não são tão óbvios, né? E como a unidade de medida é tempo, quanto mais tempo leva para desenvolver, maior o custo do desenvolvimento. Isso tudo que vocês falaram, eu acho que é até interessante porque os autores do texto que a gente citou, eles nem pegam esse entorno que vocês estão falando, né? Tipo, essa coisa lá do começo, analisar o problema, fazer o diagrama, fazer o acompanhamento depois. Eles estão falando só do ato, literalmente isso que você falou no começo, Alecrim, da sua fala, que é sentar na frente do computador, digitar no teclado. Que é, enquanto a parte de hardware barateou e cresceu em eficiência, numa ordem absurda, né? Tipo, tem toda aquela coisa da lei de Moore, que é só um dos pedaços dessa equação, que já fizemos um episódio sobre isso, inclusive. Você não tem como mudar muito, crescer muito em escala, um trabalho que, essencialmente, na visão dos autores, envolve pessoas sentadas na frente do computador digitando. E se você acrescenta tudo isso que vocês falaram, na verdade o custo é ainda maior. Eles não estavam nem citando essas outras partes, né? Então, dá para compreender o raciocínio quando você, principalmente, faz esse paralelo com hardware, com armazenamento, com banda e etc. Olha o tanto que essas áreas cresceram, olha o tanto que os custos baixaram, enfim, olha o quanto que, obviamente, isso trouxe de benefício para a sociedade. E software, quando a gente olha, a impressão que dá é que, tipo, não, tá correndo de acordo, né? Tipo, a gente tem muito software hoje em dia, tal, tá acompanhando, né? Mas se você para olhar, pelo menos por esse raciocínio, não necessariamente. Dá para formular um argumento de que não necessariamente. E eles falam que o mercado de tecnologia tem uma dinâmica diferente do que o mercado convencional, né? Porque em nenhum outro lugar você vê essa dinâmica de aumento de entrega, que economicamente eles avaliam como aumento de produtividade, ao mesmo tempo que existe uma queda no custo. Porque na economia, no geral, se você aumenta a produtividade, você cobra mais por aquilo, né? Você recebe mais por aquilo. Então, a hora que você compara por unidade, a tecnologia é muito mais acessível hoje. Você compra um computador $999, por exemplo, um MacBook com M3, acho que já é o MacBook Air, né? Mas acho que subiu o preço, tá 1.000 e pouco. Mas enfim, comparado com, sei lá, 5, 10, quanto que eram os primeiros Apples lá na década de 80, né? Segunda linha de computadores da Apple. Então, realmente é muito mais potente, tipo, sei lá quantas centenas de vezes mais potente, ao mesmo tempo que é muito mais barato você comprar esse computador hoje em dia. E eles também colocam um gráfico comparativo dos últimos 20 anos das mudanças de custo nos Estados Unidos de diferentes setores da economia, que vão ali de serviços de saúde, de educação, enfim, comida, alimento, né? Até chegar em equipamentos eletrônicos. Então, carros, telefones sem fio, computadores, brinquedos, televisões e, enfim, tudo relacionado à tecnologia também. Tudo isso pode não parecer tão tecnológico, mas sim, tudo coisas que tem um chip dentro que se beneficiou desse salto exponencial da tecnologia. Nesse gráfico, os custos de boa parte ali, a gente vai colocar no post depois, né, para conseguir visualizar melhor. É muito curioso que a gente vê nesses 20 anos caindo o custo de tudo que tá com pezinho em tecnologia e subindo, às vezes drasticamente, por exemplo, no caso de hospitais e serviços de saúde lá no topo, de forma oposta, né, enquanto tecnologia cai, o resto sobe. E aí eles falam que existe uma correlação nessa discrepância. Pra gente imaginar, né, eu já tinha lido isso num livro de economia, que se você pega, por exemplo, uma profissão jardineiro, pintor, mordomo, sei lá, são profissões que existem há centenas de anos. E você pega lá quanto que ganhava
esse profissional algumas centenas de anos atrás, sei lá, que seja 100 anos, e quanto que ele ganha hoje corrigido pela inflação. Provavelmente, ele ganha muito mais do que ele ganhava naquela época. Chama um pintor para fazer a sua casa, vocês vão ver quanto que cobra um pintor. E não tô dizendo que não merece, tá, gente? Mas não é barato. Pois é, e a gente tá falando, quando você falou pintor, eu imaginei o pintor de telas, assim, um artista. Eu falei, pô, artista não tá ganhando bem não, cara. Não, é pintor mesmo de casas, assim, né? Sim, sim. Enfim. E por que o salário desses profissionais subiu se a profissão não mudou tanto ao longo desse tempo? Né? Não teve nada de grande mudança ali no jeito que essas profissões são executadas. E uma das explicações é que tem a ver com oferta e demanda. Porque se um setor está mais em alta, por exemplo, numa época você deve ter visto um monte de gente se formar para advogado ou para médico. Hoje só se ouve falar de tecnologia, né? Então, quando os setores estão mais aquecidos, tem mais vagas, tem mais perspectiva de carreira, mais pessoas se interessam por seguir essas carreiras. Então, os jovens que estão se formando já vão para essa direção. Isso também provoca uma queda na oferta de profissionais em outras áreas. Com certeza, quem tá ouvindo já conhece tem um parente, tem um amigo de amigo que falou: vou sair do Brasil, vou trabalhar nos Estados Unidos. E vai lá para os Estados Unidos para trabalhar no quê? Carpintaria, colocar janela, construção. E ganha mais lá do que ganha aqui, fazendo outra coisa num trabalho mais fancy, né? E é justamente por isso, porque ninguém quer fazer isso lá. Então essas profissões são dominadas justamente por estrangeiros. E para os contratantes conseguirem reter esses profissionais bons, eles precisam pagar mais. Então, existe um aumento de salário nessas categorias que pode ser explicado por conta também da dinâmica de oferta e demanda. Menos oferta, ou seja, menos pessoas para trabalhar para as vagas, precisam aumentar o salário para concorrer entre setores diferentes também. Eu, inclusive, passei por isso, né? Eu tenho um apartamento que eu levei, sei lá, coisa de 45 dias para conseguir encontrar um empreiteiro para fazer a reforma dele. E isso em São Paulo, capital, né? Que teoricamente, por ter mais gente, teria mais uma oferta maior de profissionais. Eu até achava gente, mas assim, o pessoal todo mundo com uma agenda cheia, né? E depois, obviamente, que quando eu consegui achar, entrou nisso que o Mobilon falou, tive que pagar um valor alto e, claro, deixando claro que merecedor, porque é um serviço super complicado de fazer, mas entra nessa lógica, né? Porque como falta mão de obra, o custo também dessa mão de obra acaba sendo maior, né? E é interessante porque na minha família mesmo a gente tem um histórico lá, meus tios e tal, que trabalharam nessa área de construção civil. Nenhum dos filhos seguiu na mesma área, então eles mesmos já começam a notar essa diferença. Olha, hoje a gente percebe que se eu fosse contratar alguma coisa, seria muito mais difícil do que na época que eu trabalhava com isso, porque tem menos mão de obra e o pessoal que tem hoje, eles estão muito ocupados, porque eles têm uma demanda maior, né, que também está relacionado com o aumento da população, então você tem mais, teoricamente isso também leva a um aumento de demanda, e ao mesmo tempo você vê essas pessoas, no caso dos meus tios, os filhos deles, meus primos, eles estão trabalhando com coisas que não envolvem esse trabalho braçal, eles estão trabalhando como programador, como designers, etc, que nem assim, como eu que estou trabalhando nessa parte de produção de conteúdo, mas assim, eu não estou fazendo nenhum serviço braçal, né? É um serviço intelectual. Então, teve esse movimento, né? Que começou a partir do acesso maior e progressivo à tecnologia. E a gente começa a ver isso, ainda que em escalas diferentes, se manifestando no mundo todo. Você vai para um país de primeiro mundo, ou você vai para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos, qualquer país mais desenvolvido, você vai perceber que esse movimento é muito forte, justamente porque ninguém de lá quer trabalhar com essas coisas que, teoricamente, são mais pesadas, né? Então, a prioridade parece que é como se fosse uma configuração padrão, é você trabalhar com serviços mais intelectuais, né? Eu acho que, assim, olhando pra minha geração, assim, também tem um recorte aqui, né, gente importante, um recorte social, tal, classe média ali e tal. Não estamos falando isso de maneira geral, indiscriminadamente para todas as pessoas. Existe pobreza, existe desigualdade. É uma tendência, pelo menos dentro de certas classes, me parece, assim. Olhando isso ao longo do tempo, meu avô trabalhava com transporte, foi cobrador de ônibus, fez várias outras coisas também. Aquela coisa de nossos avós nunca tiveram uma profissão só, né? Sempre fizeram um monte de coisa. Ah, sim. Aí corta para meu pai aí já pôde fazer faculdade, virou professor e tal. Pude fazer faculdade também, comunicação. Assim, não é um e trabalho virou podcaster, hein, José? Puta que pariu. Mas, pô, antes disso, quando eu tava trabalhando em editora fazendo e-book, é o esquema que eles falam no texto.
sentado na cadeira, na frente do computador, digitando no teclado. Então, de fato, essas dinâmicas, elas acabam tendo consequências até para outras áreas, enfim, outros setores da economia que a gente não percebe, não imagina inicialmente. Agora, a premissa em si, a conclusão em si sobre haver menos software do que deveria haver é até interessante porque eles estabelecem isso como uma conclusão desse raciocínio, né? Sobre a comparação com o hardware, os altos custos. Então, conclui-se que se a gente tivesse os custos de software caindo como o de hardware caiu, teríamos muito mais software. Então, como não é assim hoje, temos menos software do que deveríamos ter. E é aquela coisa que eu consigo entender o raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, e eu não sei se vocês percebem isso, me pergunto se há uma evidência clara na realidade, tal como a gente já vê, de que, de fato, tem menos do que deveria ter. É claro que tem esses casos como os que o Alecrim falou, né? De softwares que precisavam de mais módulos, precisava ter mais software ali. Então, tem esses casos, beleza, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo notar, assim, tipo, uma falta, tipo, um colapso, sabe? Alguma coisa muito significativa ao mesmo tempo, sabe? Então eu fico nessa coisa, tipo assim, entendi o raciocínio, faz sentido, mas eu não sei, acho que a realidade não tá respondendo a isso com um cenário tão negativo assim, sabe? Deixa eu só dar um passo para trás, e aí a gente já entra nesse mérito também. Como que a gente mensura, né? Porque tem um segundo ponto. A gente falou da questão da oferta e demanda, mas o pessoal da SK Ventures, eles citam também doença dos custos, uma teoria do Bauman, um economista americano. E lendo aqui da Wikipedia para facilitar. A tese de Bauman é que a substituição em massa de trabalhadores por máquinas ou de trabalho por capital na indústria não acontece ou acontece em escala muito menor em determinadas atividades, como em setores de saúde, arte, educação e em atividades cujas melhorias não vêm do ganho de produtividade, mas dos ganhos de experiência dos funcionários, o que, naturalmente, exige um pagamento de salários mais elevados. Então, essa é a segunda explicação de por que outras áreas têm aumento de custos e enquanto a área de tecnologia está tendo redução de custos, por ter também menor quantidade de novos profissionais e menor quantidade de oferta, os profissionais existentes de saúde, que são os mais experientes, mesmo que eles não tenham aumento de produtividade, os salários deles também vão ficando mais altos por conta dessa competição para manter o funcionário dentro de casa. Curioso, inclusive, porque eu li uma pesquisa esses dias que fizeram um teste lá para detecção de certas doenças e utilizaram médicos recém-formados. E aí colocaram os médicos reformados para fazer lá as avaliações contra os médicos já experientes, velho de guerra lá nos hospital, né? Os dois pegando os mesmos casos e avaliando separadamente e depois fizeram a estatística de quem acertou mais. E quem acertou mais, pasmem, foram os médicos recém-formados nesse tipo de análise. E a explicação era que os médicos recém-formados acabaram de sair da faculdade. Então, primeiro, eles estão mais atualizados e, segundo, os ensinamentos estão mais frescos na mentalidade deles. Então, eles têm uma abertura maior para chutar ou avaliar doenças que não são tão corriqueiras, condições que não são tão do dia a dia. Enquanto que o médico experiente bate o olho e ele já vai pela estatística dele, né? Que tipo, não é a piada do lúpus lá do House, né? Do House, é lúpus. Nunca é, né? Tipo... enfim, é isso, que ele tá na experiência, ele já sabe o que é e o que não é, né? Mas enfim, trivia à parte aqui, curiosidade à parte. Então acho que a questão do software que o Josué coloca sobre existir ou não suficiente no mundo, eu acho que tá muito mais ligado pela explicação deles ao custo por entrega. Se o custo por entrega é alto e ele não está caindo e a produtividade também não está subindo, e a gente entra nessa dinâmica da doença de custos, doença dos custos, o profissional qualificado tem um salário maior, exige um salário maior. Então, o custo para o software também é maior, né? Então, se o custo não está caindo, o custo hora, você também está produzindo menos. Ou seja, é quase que um custo de oportunidade aqui. Se o custo fosse mais baixo, existiria uma produção muito maior de software. E lembrando também que quando ele está falando de software, não é
apenas o seu aplicativo aí, que você está ouvindo podcast, ou que você está navegando na internet, tudo, né? Uma câmera de segurança tem um software embutido. Então, quando você compra uma câmera, você também comprou um software. O seu roteador tem um software embutido, né? Então, o software hoje em dia está em tudo, até, enfim, no seu carro ali, no painel do carro, tem software controlando a dinâmica do motor, de aceleração, de troca de marcha e tudo mais. Olha, eu acho que tem outro fator ligado a essa questão de custo, que é o fato de o software, ele não ser um produto final. Ele nunca é um produto final. Você sempre tem uma versão nova. E por quê? Porque o que o software faz? Ele resolve um problema. Então, por exemplo, eu tenho um editor de texto. Ele me permite escrever de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais criativa e às vezes até de uma maneira colaborativa, né? Permitindo que várias pessoas trabalhem sobre aquele texto. Então, ele está resolvendo problemas. Só que à medida que você vai utilizando esse software, à medida que ele vai ficando mais... ele vai te trazendo mais retorno, e de todos os aspectos, pode ser um retorno de produtividade, financeiro, de criatividade, enfim. À medida que ele vai te beneficiando, você vai fazendo uso mais intensivo dele e o problema vai se modificando. Ele é dinâmico. O problema de software é problema dinâmico. É por isso que sempre tem uma atualização de software, sempre tem uma versão nova e às vezes você tem uma substituição. Você tem um sistema que é deixado de lado e colocado o outro no lugar. E isso é inerente à própria tecnologia. Se a gente pegar, por exemplo, as décadas ali de 50, 60, a gente tinha linguagens que hoje, acho que para a maioria dos jovens seriam assustadoras, né? COBOL, que é uma coisa que de nível mais baixo. Eu, quando fiz faculdade no início dos anos 2000, eu aprendi lógica de programação ali, a duras penas, com C++, que já era uma versão melhorada do C. Quer dizer, se eu fosse pegar C, ainda ia penar mais para aprender. Hoje, você já consegue ter um pouco mais de praticidade, porque você vai pegar linguagens mais modernas. Você vai pegar um Python, por exemplo. Você vê até no Linux. O Linux é um kernel, é um software totalmente robusto, utilizado em numerosas aplicações, e hoje já existe um movimento de migrar o código em C++, C e C++, que é o que as linguagens padrão do kernel, elas estão sendo progressivamente migradas por Rust, que é uma linguagem mais moderna, que teoricamente vai ter um custo de desenvolvimento menor e também um custo de processamento menor, né? Porque é uma linguagem que teoricamente ajuda a otimizar o software. Otimizar, que eu falo no nível mais técnico mesmo, de fazer a execução ser mais rápida, ser mais precisa e tudo mais. Então você vê que isso vai mudando ao longo do tempo e ao mesmo tempo isso vai acontecendo em diferentes escalas. Então você tem um software que ele é atualizado porque os problemas mudaram, porque surgiram novas demandas. Por exemplo, você pode ter um software que se tornou popular e de repente ele tem um problema de segurança. Ele lida com dados do usuário, então aquele software tem que ser atualizado urgentemente para você corrigir esse problema de segurança. Hoje, que é o mais importante, prevenir novos problemas. Então tem essa lógica. Eu desenvolvi um software, mas o trabalho não acabou aí. Ele é constante. E isso tem um impacto no software, nos custos também, porque entra novamente naquela discussão que a gente teve no comecinho sobre, às vezes, os custos não estarem claros. Eu falei no comecinho ali sobre ter uma equipe por trás ali no começo do desenvolvimento do projeto, porque você tem que estudar primeiro o problema e depois partir para colocar a mão na massa. Aqui a lógica é a mesma, só que às vezes não dá para mensurar o que você vai fazer. Às vezes você precisa atualizar seu software porque você, sei lá, de repente seu software segue um modelo de assinatura, então você precisa colocar coisas novas para justificar que os... Exatamente. Mas às vezes é algo que surgiu de repente. Pega o problema do CrowdStrike, que pegou a Microsoft dias atrás, aí, que virou até tema aqui do Tecnocast. Foi um problema totalmente inesperado. Pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo, de repente, teve que parar o que estava fazendo e focar naquilo. É um custo que ninguém estava prevendo. Então, isso também entra nessa conta, porque é naquela coisa dos custos não previstos, né? E tem um ponto também que o software, ele é um custo fixo para a maioria das empresas. E ele não tem ele não gera custos marginais pensando na cadeia completa do produto. Se eu faço uma câmera e crio um software para essa câmera de segurança, eu coloco a câmera à venda. Se eu vender 1.000 unidades ou se eu vender 1 milhão de unidades, o meu custo foi o mesmo para aquele software específico, para desenvolver. Então, vamos supor que o custo é tempo. Eu demorei 6 meses com um time de X devs, seniors, engenheiros, sei lá, para fazer aquele software, né? Tem a questão de segurança muito importante. Botei no mercado, o custo foi fixo
e ele vai ser diluído de acordo com as vendas. Então, é um risco que a empresa corre logo de início para investir nisso e pode ou não dar certo. Enquanto que produtos, quando a gente fala de giga, mega, né, processador, memória, armazenamento, ele tem uma dinâmica de custo variável, custo marginal ali. Porque se você vende 1 milhão de HDs, de SSDs, para ser mais moderno, você... De discos rígidos. Discos... De Winchesters. Você vai tendo um custo que aumenta de acordo com a quantidade de vendas. O que é ruim, mas é bom também, né? Porque você corre um risco menor de partida. Você começa com um custo menor e esse custo vai aumentando também de acordo com a receita. O software não, o custo vai diluindo, né? Você pode copiar e colar o software zilhões de vezes e é isso, o custo é um só, você não paga mais por isso. O Alecrim falou algumas linguagens de programação, né? C, C++, Python, COBOL, se você for mais das antigas. Olhando de novo aqui pro texto dos caras e como eles avançam o argumento, voltando aqui pros LLMs, né? Eles pegam ali um exemplo que é uma pessoa que pede para um chatbot, acho que é o ChatGPT mesmo que eles citam, uma coisa simples, eles deixam claro que é uma instrução simples, mas que você precisaria saber algo de Python para executar. Então eles pedem, abre esse diretório aqui, esse arquivo, e elimina todos os emojis que estão ali, exceto por um emoji específico. E o ChatGPT, enfim, o chatbot em questão faz isso. E dá certo, ele não erra. Então, pegando esse exemplo, que eles admitem que é bobo, é simples, ele já aponta numa direção que faz a gente entender exatamente a dimensão disso que eles estão falando dessa coisa do momento Gutenberg. Porque uma das coisas que faz com que carreiras no universo da tecnologia e desenvolvimento de softwares de modo geral também sejam bem remuneradas hoje em dia é que, dá trabalho para você acumular aquele conhecimento. Não é simples, né? Então, parênteses, a gente né, não tá dizendo que esses salários não são merecidos, bem pelo contrário, é trabalho pra caramba. Não, dá trabalho no caso pra NVIDIA, no caso da LLM, né? No caso, processando lá. Mas enfim, no caso dos humanos, a gente tem que aprender isso, né, cara? Aplicar ao longo do tempo, ralar, tentativa e erro, até você, né, se tornar um profissional com conhecimento, com segurança. Obviamente isso vai ser recompensado no seu salário, é mais do que justo. Mas você tem um saber, você domina uma linguagem, por exemplo, domino Python, domino Java, seja lá o que for. Não entendo nada disso, tá, gente? O salto para um outro ciclo tecnológico que eles falam se dá no fato de que quando esse exemplo de pedir para o ChatGPT, para o chatbot, sei lá, abrir o arquivo e executar a tarefa, ele não usou nenhuma linguagem técnica. Ele não teve referência a Python, a C, ao que quer que seja. E aí daqui para frente, a gente pode imaginar, já que, de novo, o desenvolvimento é exponencial, eles vão dar esse exemplo, você descrever coisas para um chatbot numa linguagem totalmente natural, uma linguagem que não envolve código de qualquer maneira, simplesmente pedir para o chatbot fazer algo para você, fazer alguma coisa para você, e aquilo é feito. Isso, na prática, é software. Só que você não domina aquele vocabulário, você não sabe o código, você simplesmente fala com o chatbot como se você falasse com qualquer pessoa. É aí que está a mudança de chave. Porque se isso acontecer, eles preveem que é uma forte possibilidade com o IA e com LLMs, aí você não só tem essa mudança total nos custos, na simplificação da coisa também se torna muito mais fácil, como, de repente, você trivializa muita coisa. Porque se você sequer precisa se referir à linguagem de programação que o chatbot certamente irá usar, mas você sequer precisa aludir a isso para pedir para que ele faça uma tarefa que vai ser um software, no fim das contas, criar um programinha para você, resolver alguma coisa para você que, no fim das contas, aquilo é um software. De repente, você tem um cenário totalmente novo. De repente, você tem algo que todo o conhecimento que era necessário antes, todo o tempo de aprendizado, isso se dilui. E aí eu lembro um pouco do que a gente falou no Tecnocast sobre criatividade e inteligência artificial. Gravamos até com o Vitor Pada, nosso diretor de arte aqui, né? Ele é designer, ele é artista. A Ana, né, que grava conosco também, é cantora, é artista. Dá trabalho acumular aquele conhecimento. Dá trabalho você se tornar bom naquilo. Sim. E de repente você tem ferramentas que em algum nível têm o potencial de, né, facilitar aquilo de um jeito tão bizarro que uma pessoa que não precisou ter aquele trabalho é capaz de gerar resultados parecidos com os resultados das pessoas que tiveram esse trabalho. Então isso, quando você para pensar, eu acho que é o negócio mais assustador dessa dinâmica toda, assim. E um detalhe deste exemplo, né, que o Josué citou do chatbot, é que olha a experiência onde tá, né? O chatbot, em vez de ele fazer um código que mapeia todos os widgets existentes
na tabela para remover todos menos o que o cara pediu, ele usou um truquezinho que é fazer um filtro de código de ASCII, né? O formato ali, como é que chama? Codificação ASCII. Que o emoji não é compatível. Então ele filtra tudo o que não é ASCII. E dessa forma você filtra todos os emojis, né? Foi o caminho que o chatbot encontrou. Então foi um caminho falando de forma para leigos, o chatbot encontrou um caminho que uma pessoa com muita experiência talvez tivesse pensado naquilo. De falar assim, cara, não vou fazer esse... Imagina você ficar checando emoji por emoji pra daí falar, não, esse sim, esse não. E ele encontrou um jeito de fazer aquilo que é mais rápido pro processador, mais fácil de fazer. É mais eficiente. Exato, é uma coisa que uma pessoa experiente faria, mas uma pessoa leiga conseguiu fazer com uma linha de comando em linguagem natural. Esse movimento de automação, digamos assim, auxiliada ou executada pela IA, ele vem ganhando forma de várias medidas. Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma empresa chamada Kartra, com K, que o negócio dela basicamente é o seguinte, ela permite que você crie páginas web sabendo pouco ou nada de desenvolvimento. Aí você pode adicionar recursos como serviços de e-mail marketing, newsletter, integrar essa página a um sistema de cobrança, se o seu objetivo for ter uma pequena loja online, por exemplo, criar campanhas de marketing automatizadas, né, que, por exemplo, pega o seu produto lá e já gera um tipo de um banner para colocar em anúncios programáticos e assim por diante. É uma coisa totalmente que hoje, se a gente for seguir o método padrão, vai exigir uma equipe de profissionais para trabalhar, mas que você consegue fazer simplesmente arrastando o mouse, sabe? Pega o mouse, pega o módulo, coloca aqui, pega outro módulo, arrasta para ali. No code, né? Exatamente. É o conceito de no code. E você também pode fazer isso de uma maneira até mais versátil do ponto de vista do usuário, que é usando instruções por texto, né? Prompts, né? Ou então até por voz, eventualmente. Mas funciona. Você percebe isso, inclusive, em serviços que estão mais próximos da gente do que a gente imagina. Por exemplo, serviços de hospedagem que oferecem construtores de página. Tem muitos construtores que já têm... que se esse construtor não for totalmente baseado em IA, ele pelo menos é potencializado com a IA. Ele consegue, por exemplo, fazer um questionário para você. O que você vai ter nessa página? O que você gosta? Não sei o que, de repente ele cria uma página que é a sua cara com base nas perguntas que você respondeu. Então, e funciona, geralmente funciona bem. Assim, talvez em termos de desempenho possa ter um problema ou outro, assim, do desempenho da página, mas a página vai ser criada e geralmente ela satisfaz o usuário. E tem um outro cenário que a gente pode partir para um âmbito mais profissional, que é um exemplo que eu descobri esse mês, também porque esse recurso foi lançado esse mês, em agosto de 2024, que é uma ferramenta chamada Copilot Autofix do GitHub. Não tem nada a ver com o Copilot do Windows. Esse Autofix, ele é, como o nome sugere, uma ferramenta de correção, de autocorreção. Então o que ele faz? Basicamente, ele analisa o seu código, fonte do que você desenvolveu, daquele projeto de software que você está trabalhando, e vai escanear ele em busca de vulnerabilidades e, se encontrar, ele sugere correções. E aí, de acordo com as estimativas do GitHub, o Autofix consegue ajudar os desenvolvedores a corrigir vulnerabilidades de uma maneira 3 vezes mais rápida, até 3 vezes mais rápida do que se esse trabalho fosse executado manualmente, pelas vias clássicas, que é ficar lá lendo o código e tudo mais e tentando depurar o problema. E isso é interessantíssimo porque vai fazer o quê? Vai fazer o desenvolvedor ter menos trabalho. Então, enquanto ele perdia tempo fazendo isso antigamente, agora ele tem uma ferramenta, ele tem um assistente tecnológico que vai fazer esse trabalho para ele. Mas observe o seguinte, esse Autofix, ele deixa a decisão, ele não toma a decisão para o usuário. Ele vai analisar e falar, olha, aqui tem um problema e aí eu sugiro essa correção, mas quem vai implementar essa correção é o desenvolvedor, é o cara que tá ali. Até porque é uma forma do GitHub lavar as mãos, né? Olha, eu ofereci a ferramenta, agora quem vai usar ela é você, né? Mas o ponto, o que esse Kartra que eu falei, que é aquela empresa que desenvolve páginas automatizadas, etc., e o Autofix do GitHub, o que eles têm em comum? Em ambos as soluções, os resultados eles só são apresentados porque eles são previsíveis. Um exemplo de coisa previsível, vamos supor que eu pedi pro chat
ChatGPT gerar para mim entrar no meu código ali, no meu banco de dados, vamos supor, eu falo para ele, olha, gere para mim uma lista de clientes, somente clientes que nasceram antes de 1960. Vamos supor que eu queira, sei lá, fazer uma campanha de marketing pro pessoal que é aposentado. Então eu posso usar a idade como um critério de seleção. Aí eu falo assim, seleciona para mim só os clientes que nasceram antes de 1960 nessa minha base de dados. Esse resultado é previsível, porque você tem um parâmetro bem claro, olha, é para pegar quem nasceu antes de 1960. Se você pegar depois, alguma coisa tá errada ali, você já vai sacar na hora. Quando eu falo daquele software da Kartra, que ele pode gerar, por exemplo, ele pode colocar um sistema de cobrança na minha página, aquele sistema de cobrança já é previsível. De repente, ele nem é baseado em AI, ele é uma API de uma plataforma de cobrança. Então, é algo que você consegue criar porque é um módulo, na verdade. Então, em qualquer LLM, na verdade, a lógica é a mesma. Ele é possível de apresentar esses resultados e eles podem ser eficazes, mas porque ele é previsível, ou seja, não tem algo ali que possa interferir no resultado de uma maneira muito bizarra. Quando eu falo de maneira bizarra, é, por exemplo, um problema de segurança ou um resultado que é inconsistente. Esse caso do GitHub Autofix, ele é totalmente treinado com base em código. Então, você não vai ver ele, por exemplo, apresentando um código de vídeo, né? Ele não vai apresentar ali um resultado de vídeo, porque ele não foi treinado para isso. Então, é isso que eu tô falando. Vai criar um poema, né? Ele não vai criar um poema, exato. É isso que eu tô falando. Então, eles são previsíveis, né? Agora, quando você sai dessa dinâmica da previsibilidade, aí a coisa já fica mais complicada. Aí você vai ter o fator humano. Até porque o fator humano tem uma coisa que tecnologia nenhuma ainda conseguiu lidar, que é a subjetividade. Que nem eu falei naquele exemplo lá no comecinho de que a gente precisa identificar o problema de um software, geralmente é uma equipe que faz isso. Você tem duas cabeças ali ou mais trabalhando em cima daquele problema. Pelo menos até o momento, a gente não vê uma IA conversando com a outra para resolver, né? Não, é melhor fazer isso, melhor fazer aquilo, né? A gente não tem esse contexto ainda. Sabe qual que foi um dos melhores exemplos que eu já dei pro nosso time de desenvolvimento sobre solução de problemas? Que é exatamente isso que você está falando, é subjetiva a solução. O software só é uma ferramenta, você aplica, mas o caminho que você aplica exige um raciocínio lógico, exige saber encontrar uma saída, né? Não ficar batendo a cabeça em uma direção que não te traz o resultado. De novo, a questão da eficiência, né? Resolver o problema, feito melhor que perfeito, bom inimigo do ótimo, aquelas frases que todo mundo que trabalha na área deve estar enjoado de ouvir já. Mas vocês vão dar risada na minha cara. Eu tenho um filtro aqui em casa, filtro de água de barro, e a torneirinha dele, que você levanta assim, aquela coisinha, o bonezinho ali, sai água. Ela quebrou, né? Quebrou a ponta dela, assim. E aí ficou só quebrado, assim. E eu não achava, eu tentei comprar 1 milhão de torneirinhas e eu não achava nenhuma que encaixava no buraco. Porque ele era um modelo meio diferente e ficava um buraco e vazava água quando eu colocava o filtro em cima. Eu não conseguia de jeito nenhum resolver esse problema. Até que um belo dia irritado aqui, eu olhei pro filtro ali com a torneirinha quebrada e aquele monte de torneirinha dentro de uma sacolinha que eu comprei no Mercado Livre. Eu falei assim, o bonezinho da torneirinha sai. E eu tirei o bonezinho da torneirinha e encaixei o bonezinho no filtro. Sim. Tá lá, resolveu o problema. E aí eu mandei pra ele assim, gente, eu só enxerguei programação nisso aqui, lógica de programação. Aí a Camila, nossa programadora, falou assim, nossa, se fosse eu, acho que eu teria pegado um palito de sorvete colado em cima pra dar pra abrir. São tipos diferentes de gambiarra. Né? Exato, caminhos para resolver o problema. Isso tem total relação com o universo do desenvolvimento de software, porque muitas vezes a solução é parte dessa premissa. Quando eu estava fazendo faculdade, tinha uma coisa que a gente odiava, que aliás, todo mundo odeia quando programa, é quando, por exemplo, você vai lá, você faz o seu código, aí você vai compilar. Aí dá uma mensagem de erro. Provavelmente você errou alguma coisa. Aí você fica ali caçando aquele erro. Aí eu lembro que na faculdade, por exemplo, a gente ficava ali, às vezes chamava um colega, às vezes chamava até o professor e falava, olha, eu tô tentando compilar meu software, mas dá esse erro aqui, eu não consigo achar, e você ficava procurando. Usou espaço em vez de backspace, não compila, exato. Né? Às vezes era pra você colocar, sei lá, faltou um ponto e vírgula. Faltou um ponto e vírgula no CSS, a página tá totalmente zoada. Exato. Tá tudo certo aqui? Aí você ficava, puta, nossa, eu fiquei meia hora aqui, 2 horas aqui pra resolver esse problema aqui e era só um ponto e vírgula. Você fica puto da vida, cara. Uhum. E eu lembro que naquela época eu falava assim, puta, mas espera aí, se esse compilador aqui, ele falou que tem uma mensagem de erro, por que esse filho da
Mãe, não apontou o erro pra mim. Já falava, olha, o erro Qual tá é o erro? aqui, ó. Tá vendo? Não faz perder tempo. Agora você vê, esse é um problema previsível. Acontece de vocês, com qualquer programador, seja ele experiente ou um novato, ele pode esquecer um ponto e vírgula. Então, se você coloca esse problema do ponto e vírgula no autofix que eu falei do GitHub, ele consegue identificar porque é um problema previsível. O duro é que isso é um problema de regra de funcionamento da linguagem de programação. E isso é uma coisa que pro LLM resolver, cara, é baba, é muito baba. simples. Né? O nosso trabalho é identificar padrões, o ser humano. E a gente é bom nisso. O LLM é 1 milhão de vezes melhor em fazer isso. Exato. Então tem problemas muito mais complexos de vulnerabilidades que ele consegue resolver do que simplesmente, faltou ponto e vírgula para compilar, né? Exato. Mas aí entra, né, nesse exemplo que você deu do seu filtro. Porque às vezes é mais fácil você falar assim, peraí, o problema tá nesse código aqui. Então, ao invés de você ficar ali linha por linha caçando o código, você pode simplesmente falar, bom, beleza, esse código que tá dando problema, eu vou substituir por outro. Eu pego do meu colega lá que ele já fez e funcionou, eu falo, me presta seu código aqui, coloco no meu. A LLM é capaz de fazer. Aliás, a LLM faz isso. Ela pega um código. Totalmente isso. Todo código que ela tá usando não é dela. Então, por isso que eu falei que esse exemplo do filtro é perfeito. Porque ele fala, em vez de ficar perdendo tempo, gastando energia e tempo pra tentar resolver esse problema, eu vou colocar uma função que já funciona aqui, pronto, resolve. Só que aí é óbvio, né, que isso você tem que sempre analisar o contexto. Que, por exemplo, uma coisa que é super importante em desenvolvimento de software, quando você faz um curso que é o mais complexo, que nem ciência da computação ou engenharia de computação, você vai entender que tão importante quanto gerar o resultado é otimizar a execução. Então, por exemplo, era muito bizarro que a gente fazia uns códigos lá que era um monte de if, né? Aí você tinha lá você tinha lá 50 linhas de código. Só que se você utilizasse uma lógica de programação mais inteligente, você conseguia reduzir essas 50 linhas para, 20, 15. Só que aí o problema é o seguinte, é isso que separava os bons programadores, né, os bons alunos, no meu caso, dos maus, né? Eu tava no time dos maus. Tá, entendi. Era o fato de que tinha gente lá que conseguia fazer... O cara tinha uma lógica... Que, assim, software é matemática, né? Então o cara conseguia desenvolver uma lógica matemática que ele conseguia traduzir isso num algoritmo mais curto, né? Mais otimizado. Otimizar software é isso. Você fazer mais com menos, né? Então quem tinha mais habilidades matemáticas na faculdade conseguia resolver esses problemas melhor. Não era o meu caso, né? Então eu até conseguia resolver o problema, mas de uma forma não ótima. Então a gente tem esse problema no software também, né? Então às vezes a LLM, ela pode até apresentar o resultado, mas de repente não é o resultado, não é da forma ótima, né? Eu acho que a tendência é que seja. Talvez hoje ainda não esteja redondo. Assim, o Lucas Lima, gerente de conteúdo aqui no TB, ele tá fazendo uma pós. E aí, no TCC, deram opção lá de ele escolher e ele queria fazer alguma coisa com web, né? Então, umas coisas tipo web scraping, vetorização, enfim, coisas relacionadas a classificação de linguagem natural. Ele queria fazer um script, né? E ele tá me falando comigo, né? O que eu acho que seria legal ele fazer e tal. E ele me mandou, a gente tava conversando ontem, né? E ele falou assim, mas eu queria fazer alguma coisa que tivesse uma utilidade e que fosse um desafio também. E que tivesse uma utilidade no sentido, eu vou fazer aquilo e dá pra gente usar e vai ser legal, né? E aí, eu não lembro qual foi a frase exatamente, mas que eu joguei um balde de água fria nele, porque eu falei assim, cara, então, nada disso que você tá querendo fazer vai ser, tipo, nossa, fiz. Tudo você consegue já encontrar a biblioteca pronta na web, tipo um web scraping. Já tem biblioteca, você só vai pegar o Python lá, encaixar os scripts, e é isso, já tem a biblioteca que faz isso, né? E até mesmo o LLM, se você chegar pra ele e falar assim, eu quero um web scraping que vá fazer isso, isso, isso. Ele monta, porque é um script simples de uma página que você sobe no Google Colab e você só dá um input lá a partir dessa página, quero que você rastreie, parará, e faça a extração dessas informações. O LLM vai montar, você sobe no Google Colab e roda sem gastar um centavo. E eu sei porque eu já fiz isso. Eu tenho aqui scripts de clusterização de conteúdo que eu uso no TB, né? Pra fazer avaliação em massa. São 45 mil posts, né? Não dá pra fazer manualmente. Enfim, então, até pro estudante que tá se formando, fazendo uma pós, pagando caro nisso, ele vai fazer esse desenvolvimento, mas é mais pra um desafio pessoal. É mais pra sair de lá e falar assim, eu entendo como funciona, eu sei a lógica disso. Mas talvez ele nem tenha oportunidade na carreira, se fosse seguir carreira nessa área, de diariamente estar aplicando isso. Porque quem está começando agora, a tecnologia já está aí, ela já funciona para coisas mais básicas. Em breve,
é exponencial o desenvolvimento. Olha, quando a gente tava gravando o Tecnocast falando do ChatGPT que foi lançado, era o GPT 3.5. Isso foi, sei lá, janeiro do ano passado? Que a gente tava falando do ChatGPT, né? Que foi lançado, dezembro pra janeiro, né? Foi dezembro de 22, se não tô enganado. Então a gente tava gravando ali no começo do ano. Já tá no 4.0, né? E a Anthropic já tá com um modelo mais avançado. Dizem que o modelo da Anthropic é até melhor pra código do que o da OpenAI. Então o que vai ter no começo do ano que vem? Lembrando, a evolução é exponencial da tecnologia. Então o que a gente vai ter já tá sendo treinado que vai chegar o ano que vem, saca? Então a galera que tá começando a carreira agora já vai chegar nesse ambiente onde essas ferramentas fazem o trabalho duro de ficar digitando na frente do computador. Até o trabalho de lógica talvez seja mais necessário, assim como falamos no Tecnocast de criatividade, as capacidades linguísticas da pessoa para ela fazer um prompt bem explicado para que daí a LLM desenvolva aquele software para ela, né? Mas eu tenho certeza que daqui talvez 2 anos, para dar um exemplo nosso aqui, o WordPress, 2 anos talvez, já vai estar liberando a função de plugin com inteligência artificial. Você coloca lá adicionar novo plugin, o que você tá precisando? Eu preciso disso, 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 e ele monta para você na hora, coisas básicas, tipo, eu quero colocar um pop-up na página do post para divulgar minha newsletter, saca? Ele já monta para você ali, né? E já dá para fazer isso. Sempre básica. que você precisa dizer que preciso de um plugin que faça, tipo, não, preciso fazer isso, sabe? No cenário que é mais ou menos isso que a gente tá imaginando, é tipo, preciso que algo aconteça, faça acontecer. Então é fácil realmente a gente visualizar esse cenário que a SK Ventures desenhou de queda do custo por unidade, vamos dizer assim, do desenvolvimento de software. E também é inevitável para mim pensar que aqui a gente está falando do software, porque dentro da tecnologia tudo evoluiu de forma exponencial, menos o software pelo fator humano. Mas fora da tecnologia teve aqueles outros setores que mencionamos aqui, saúde e outras coisas. Mas é fácil pensar que isso não vai ser só em software. Por exemplo, o caso que eu citei recentemente dos estudantes recém-formados que identificavam a doença mais fácil do que o veterano, né, o médico super experiente, veião lá, um LLM com certeza vai identificar o padrão muito mais fácil. E já existem os LLMs que identificam câncer, manchinha de pele. Eu já vi 50 vezes no meu Instagram a imagem lá do câncer de mama, né? Que o LLM identificou uma bolinha lá dentro e era câncer de mama. Então, também é inevitável pensar que os custos médicos venham a cair em alguma velocidade também similar por conta dessas ferramentas. Ah, mas não vai precisar mais de médico, bananã. Cara, óbvio que precisa, mas ainda assim a gente pesquisa no Google, tô com isso, o que eu tenho? E câncer. As pessoas já estão... câncer sempre, né? E as pessoas já estão pesquisando na LLM, o que é isso? Eu mesmo uso. Já postei no Twitter, tirou uma foto de um laudo médico ali, explica isso aqui em termos leigos pra mim. E, cara, explicou super bem, às vezes melhor do que o médico que não tem tanta paciência, dependendo o médico que você vai, né? Acontece. Mandei pros meus pais, ficaram impressionados, né? Peguei os exames deles lá, tirei foto, né? E ficaram super impressionados com o resultado. Então, essas demandas mais iniciais, até de análise, às vezes, de uma manchinha na minha pele, uma coisa assim, elas vão sendo filtradas do profissional médico, né? Sendo que talvez seja necessário mais o trabalho do tratamento, do acompanhamento, aquela coisa mais séria que precisa realmente de alguém responsável, né? Mas não deixa de ser uma redução de demanda pelo serviço que também pode impactar de alguma forma os custos do setor médico. E às vezes essa redução de custo, ela pode ser indireta. Eu vou dar um exemplo que aparentemente não tem muita relação com software, mas tem ainda cabimento, que é, por exemplo, hoje tem muitos, eu falei no começo de um exemplo de uma frota de caminhões, e hoje já tem aqui no Brasil mesmo, em caminhões mais modernos, e carros também, ônibus, sistemas de auxílio ao motorista que focam na segurança. Por exemplo, se o cara tá lá dirigindo, pode ser um ônibus, pode ser um caminhão, e de repente ele começa a sair da faixa, aquilo é sugerível que ele de repente tá dormindo, e não tem nenhum carro na frente para desviar, então de repente ele tá dormindo. Aí tem sistemas que fazem o seguinte, ele começa a vibrar o banco do cara, ou então toca um alarme na cabine do veículo, e se ele não corrigir a rota dele nos próximos segundos, a própria tecnologia coloca o volante de volta para a pista. Isso não é necessariamente inteligência artificial, tá? Isso é um sistema automatizado, mas não necessariamente uma análise de padrões. Exato. Tem alguma coisa ali de machine learning, né?
Exato. Mas vão dizer que é powered by AI e vão Não cobrar é mais. melhor, vende mais. Mas assim, por que eu coloquei esse exemplo? Porque ele lida com uma coisa que é uma característica fundamentalmente humana, que é o fato de que a gente não é confiável em todos os momentos. Então, por exemplo, você pega esse motorista de caminhão que eu falei, que ele tá saindo da pista lá. O cara pode ter 30 anos de profissão, aí você fala, pô, o cara é super experiente, ele já rodou o Brasil todo, conhece... Mas ele cansa. Exato. Às vezes ele fala assim, não, pô, eu já tô experiente pra caramba, eu tenho 30 anos de mercado, eu não vou dormir na estrada. Só que de repente ele tomou um remédio que deixa ele sonolento e ele não vai perceber. Às vezes ele nem leu a bula lá geralmente a gente não lê a bula do remédio, então às vezes ele tomou um remédio, sei lá, um antialérgico, e ele viu o sono, de repente ele começa a dormir lá e não dá pra confiar. A IA, ela pode fazer isso também. A gente tem no software, às vezes você tá ali achando que você tá fazendo uma... Por exemplo, no contexto da segurança. Às vezes você precisa implementar uma API que vai proteger o seu software de ataques de negação de serviço, por exemplo, ataques DDoS. E aí essa API é de um serviço externo, ou seja, não é do seu software em si. Aí às vezes você fala assim, não, peraí, eu implementei, só que eu não testei. Eu não tenho... Tem mecanismos de teste que você pode usar para verificar se aquilo que você está fazendo está funcionando de fato. Aí você fala assim, não, peraí, eu implementei no meu software anterior, no meu projeto anterior, funcionou, agora eu não vou implementar. Mas, cara, por algum motivo pode não funcionar naquele momento, então é bom testar. Às vezes por pressa, às vezes você tá com pressão do seu chefe, às vezes pressão do cliente, às vezes, sei lá, 10 da noite de uma sexta-feira, você já tá cansado, você acaba pulando isso. Se você consegue, eu não diria automatizar, mas pelo menos colocar IA para executar essas tarefas de uma maneira mais rápida, isso vai te ajudar num contexto tão amplo que no final das contas vai ter uma redução de custo indireta. Então, por que indireta? Porque só pelo fato de você ter colocado aquele problema... Você não vai ter dor de cabeça depois. Exato, você preveniu o problema. Só de ter colocado aquilo, você evitou que aquele software fosse dar problema no futuro e você de repente tivesse que acordar às 4 horas da manhã porque invadiram o sistema da sua empresa. O problema poderia ter sido evitado se você tivesse sido cuidadoso. Então tem essa lógica. Esse lance, né, todos esses pontos que você está trazendo, e também a questão que eu estava falando da parte médica, né? Então quando a gente está falando de queda de custo do software, são mais exemplos para a gente entender como o software vai afetar tudo, né? Com a queda de custos do software causada pela popularização da LLM, não é que apenas a LLM vai baratear o setor médico, por exemplo. A LLM vai ajudar a desenvolver os softwares que são utilizados no setor médico para identificar câncer. E esses softwares também têm LLM embutida, é um Inception ali, né? Mas todo o aplicativo que seja para distribuir pela App Store, pela Play Store, para as pessoas instalarem, tipo aqui o seu check-up médico. Pode ser um SAS, inclusive. Você paga uma mensalidade para ter um aplicativo fitness que te traz esse adicional de, você também pode usar ele para, sei lá, tira foto do seu rosto e a gente vai te fazendo análises de pele, sei lá. Aí a criatividade que manda, né? Mas a criatividade pode, daqui um tempo, começar a utilizar a LLM para desenvolver esse aplicativo que tem esses recursos, né? Então, custo do software caindo, o avanço não vai ser no software, vai ser em toda a economia, no mundo todo. E a LLM é o que estava faltando, talvez, para a gente conseguir chegar nessa situação. Provavelmente é isso que a SK Ventures estava falando, né? Essa dívida técnica. Todos os setores ainda não atingiram esse ápice de produtividade baseada em tecnologia, porque faltava ainda essa capacidade, né, essa democratização, vamos dizer assim, do desenvolvimento. E então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você, programador, você já tá usando o ChatGPT ou o Cloud da Anthropic pra desenvolver seus aplicativos, seus softwares? Conta pra gente também qual é o nível de complexidade que você tá conseguindo aplicar esse tipo de tecnologia na sua rotina. Manda lá no Caixa Postal Tecnocast, no Telegram ou também no WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio. E se quiser continuar um papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @Josué de Olive, com V mudo no final. E @ealecrim. Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Até mais. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.